Meu nome é Lucas, e eu nunca conheci meu pai. Minha mãe nunca falou sobre ele. E eu aprendi desde cedo que algumas perguntas simplesmente não têm resposta. Sempre que eu perguntava sobre quem ele era, ela desviava o olhar, suspirava fundo e dizia apenas: "Eu te amo tanto e isso basta, meu amor." Aos 9 anos, minha vida desmoronou. Minha mãe morreu em um acidente de carro. E eu me tornei um órfão. Sem passado. Sem futuro. Sem ninguém para me acolher. Fui jogado no sistema de adoção e passei de lar em lar, sendo rejeitado, esquecido e tratado como um estorvo. Aos 18 anos, fui forçado a sair do sistema e me virar sozinho. Trabalhei no que apareceu, entregador, balconista, operário de construção. Vivi em quartos minúsculos. Passei fome. Dormi na rua algumas noites. Mas nunca desisti. Até que, aos 25 anos, consegui um emprego na Ferreira Corp, uma das maiores empresas do país. Para mim, era apenas um trabalho. Mais um degrau na minha luta para sobreviver. Eu não fazia ideia de que aquele lugar escondia um segredo que mudaria a minha vida para sempre. Desde o primeiro dia, percebi que aquele não era um lugar para quem vinha de baixo. Os supervisores me tratavam com desprezo. Zombavam do meu jeito simples e faziam questão de me lembrar todos os dias que eu não era ninguém ali dentro. Ricardo, o gerente, era o pior deles. Um homem arrogante que adorava me humilhar na frente dos outros. Você devia ser grato por esse emprego, moleque. Pessoas como você não chegam longe. Eu engolia a raiva. Trabalhava duro. Aguentava tudo calado porque precisava do dinheiro. Mas algo dentro de mim dizia que eu não pertencia àquele lugar, pelo menos, não da forma como eles imaginavam. Até que aconteceu. Era um dia normal. Ou pelo menos deveria ser. Fui chamado para o escritório da secretária do presidente, Carolina, para ajudá-la a organizar alguns arquivos. Ela era uma das poucas pessoas na empresa que me tratava com respeito, mas sempre mantinha uma postura profissional e reservada. Enquanto pegava algumas pastas, minha carteira caiu no chão. Carolina se abaixou para pegá-la antes que eu pudesse. E, ao fazer isso, uma pequena foto escapou do bolso de plástico. Era uma foto minha, quando eu tinha uns 5 anos. Ela pegou a foto e, no mesmo instante, seu rosto empalideceu. Seus olhos se arregalaram, e ela ficou imóvel por alguns segundos, como se tivesse visto um fantasma. "Carolina?" perguntei, confuso. Ela não respondeu. Em vez disso, seus olhos se desviaram lentamente para a mesa do presidente, onde havia um porta-retrato de prata. Eu franzi a testa. Carolina pegou o porta-retrato com as mãos tremendo e comparou as duas imagens. Minha visão escureceu. Era a mesma foto. Não era parecida. Era a mesma. O mesmo tom desbotado. Porém, com uma dobra marcada ao meio, como se tivesse chegado em uma carta. Era impossível. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Meu coração disparou. Carolina me olhou, então olhou para a foto. Depois para mim de novo. Sua respiração ficou instável. "Lucas. Essa foto. O que tem ela?" Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ela já estava aqui. Sempre esteve. No escritório do presidente. Meu corpo ficou tenso. O que isso significa? Ela me olhou nos olhos, e o silêncio foi sufocante. Então, com um nó na garganta, ela sussurrou: "Significa que, se você realmente é a criança dessa foto, você é filho dele." O chão sumiu sob meus pés. Antes que eu pudesse reagir, Carolina me puxou pelo braço e me levou ao escritório do presidente. Fernando Ferreira estava sentado atrás de sua mesa, revisando documentos. Quando levantou os olhos e nos viu, franziu a testa. "O que está acontecendo, Carolina?" Ela olhou para mim, depois para ele, e colocou as duas fotos sobre a mesa. "Acho que o senhor precisa ver isso." Ele pegou as fotos, sem entender.
Mas assim que seus olhos pousaram sobre elas, algo nele mudou. Sua expressão endureceu. Seus olhos se arregalaram em choque. Então, ele olhou para mim. De verdade. O silêncio foi absoluto. Não, ele murmurou, sua voz tremendo. Ele se levantou devagar, como se estivesse vendo um fantasma. Isso não pode ser real. Eu não conseguia respirar. O senhor me conhecia? Minha voz saiu rouca. Ele piscou seus olhos, cheios de emoções conflitantes. Lucas, ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Eu procurei por você. Todos esses anos. Meu coração bateu tão forte que doía. Então por quê? Por que minha mãe nunca me contou sobre você? Ele fechou os olhos por um momento, tentando controlar a dor antes de responder. Porque ela achava que não pertencia ao meu mundo. Minha testa franziu. E então, ele contou a verdade. Minha mãe, Clara, era filha de uma das empregadas da casa dos Ferreira. Eles cresceram juntos, se apaixonaram, mas minha mãe nunca se sentiu parte daquele mundo. Ela via os olhares, os cochichos, a diferença entre o universo dele e o dela. Mesmo sabendo que meu pai a amava, ela nunca acreditou que aquele amor pudesse ser suficiente para superar a diferença de classe. Um dia, ela simplesmente desapareceu. Sem explicações, sem despedidas. Meu pai passou anos tentando encontrá-la, mas nunca conseguiu. Quando finalmente descobriu onde ela estava, era tarde demais. Ela havia morrido, e eu já estava perdido no sistema de adoção. Eu nunca te abandonei, meu filho, ele disse, com lágrimas nos olhos. Eu te procurei. Eu te amei, mesmo sem te conhecer. E naquele momento, toda a raiva, toda a dor que carreguei por anos começou a desmoronar. Nos dias seguintes, minha vida mudou completamente. Meu pai me reconheceu oficialmente como seu filho e me colocou em um cargo de liderança na Ferreira Corp, e me matriculou no curso superior de administração em uma das melhores universidades de Brasília. Agora, aqueles que me humilharam estavam sob o meu comando. Mas eu tomei uma decisão, não faria com eles o que fizeram comigo. Em vez de vingança, escolhi generosidade. Fiz Ricardo e os outros aprenderem a lição de outra forma. Com respeito e humildade. Fiz questão de manter Ricardo na empresa, mas o coloquei para trabalhar diretamente comigo. Ele não foi demitido. Ele aprendeu e eu também pude aprender muito com ele. Ricardo nunca mais tratou ninguém com arrogância. Mas a maior mudança veio do meu coração. No meio de tudo isso, Carolina se tornou mais que uma aliada. Ela foi a primeira a me enxergar como pessoa e como eu realmente era. E, sem perceber, me apaixonei por ela. Hoje, sou mais que um herdeiro ou um empresário. Sou um homem que encontrou a verdade, a família que sempre quis e o amor que nunca esperava. E aqueles que me rejeitaram, agora me olham com respeito. O menino esquecido de ontem é o homem poderoso e generoso de hoje. Aprendi a não querer vingança contra o mundo. E sempre trato as pessoas com tato e com carinho. Olho sempre nos olhos. Assim como eu gostaria de ser tratado durante toda a minha vida. Eu e Carolina nos casamos, geramos 2 filhos e adotamos mais 3 irmãos que conhecemos visitando um dos abrigos em que convivi. Esta é a minha história costumeira. Qual é a sua? Se você gostou, comente aí embaixo. O que você faria no meu lugar? Vingança ou generosidade? Conte sua história abaixo. Será um prazer aprender com a sua jornada. Obrigado.